Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, é muito bom poder estar na sua companhia, poder saber que você faz parte dessa nossa comunidade e que você tem compartilhado. E aí eu quero continuar pedindo que você compartilhe para que mais pessoas possam ouvir a mensagem de esperança. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que a mensagem possa alcançar muito mais pessoas. Sabe, Deus é o maior interessado na nossa vida, no nosso bem-estar, na nossa felicidade. E aí eu quero conversar hoje com você sobre um pouco sobre a vida de Jesus. Jesus estava começando o seu ministério, era muito novo, já estava com seus discípulos e já tinha feito muitos milagres, já tinha realizado muitas curas e já tinha ensinado muitas lições. Aí as pessoas começaram, a questionar quem era esse? Será que Jesus realmente era o Cristo? Será que esse era aquele que eles deveriam confiar ou não? E aí Jesus então chega em um momento bem interessante e ele pergunta aos discípulos. Ele chega para os discípulos e diz assim, Jesus caminhando com os discípulos, e veja o que Jesus perguntou para eles. Olha só, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Essa era a resposta do povo e que os discípulos responderam. Mas vós, Jesus volta para ele, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Sabe, queridos, Jesus está sempre querendo que eu e você possamos responder quem é Jesus para mim e para você. Não importa o que o outro fala, não importa o que o outro pense, eu e você precisamos saber quem é Jesus para nós. E aí Jesus chega para os discípulos e pergunta: e vocês? Quem eu sou para vocês? E aí Jesus está perguntando agora para mim e para você: quem eu sou para você? E aí Pedro então respondendo, Simão Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está a grande declaração. Pedro respondeu como eu e você devemos responder. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo, é o Salvador, é Deus, é aquele que pode resolver todos os nossos problemas. Pedro respondeu de uma forma magnífica, usada plenamente pelo Espírito Santo. Foi Deus que capacitou Pedro, trouxe essa resposta. Aí veja só, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, felizes és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, foi o próprio Deus quem revelou a Pedro, que trouxe essa iluminação de quem Jesus realmente era. É isso que nós precisamos. Aí, diante disso, o que acontece? Aí agora Jesus também, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus estava apontando para ele, sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja. Não sobre Pedro, mas sobre Jesus, que ele iria edificar a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Daí dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Ou seja, Jesus não estava passando a chave da sua igreja a Pedro, não. Jesus está dizendo que a chave da sua igreja, ele estava passando para todos aqueles que seguem a ele, estava todos os discípulos. E aí quando Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja. Jesus não podia edificar a sua igreja, a menina dos seus olhos, a coisa mais importante, sobre Pedro. Por quê? Porque Pedro é humano. E a sua igreja foi edificada sobre um fundamento, sobre uma rocha eterna que é Cristo. Então Jesus ali,
na conversa com Pedro, quando ele revelou aquela verdade de que Jesus era Deus, de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é o Salvador, então nesse instante Jesus disse assim para Pedro: olha, tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, uma pedrinha, mas a minha igreja vai ser edificada sobre a pedra, sobre ele, Jesus, que é a pedra angular, a pedra, a rocha de esquina. É isso, a igreja de Deus foi edificada sobre Jesus. Esse é o fundamento. Por quê? Porque Jesus não erra, porque Jesus não comete erro. Por que a gente pode perceber isso? Nos versos seguintes, veja aqui, a partir do verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Verso 22. E Pedro, chamando-o à parte, separado, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor? Isso de modo algum acontecerá contigo. Verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra, pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha só, Jesus disse que Pedro era para ele uma pedra de tropeço, ou seja, Pedro é uma pedrinha. O que faz a gente tropeçar não é uma montanha, não é uma montanha de pedra, não, são pedrinhas, e Pedro é uma pedrinha. Jesus é a rocha, é a pedra completa e real. E aí, olha que coisa interessante para a gente notar nesse texto. Sim, se Pedro fosse a pedra pelo qual a igreja foi edificada, Pedro não cometeria esse erro aqui em seguida. Ou seja, Pedro é ser humano, assim como eu, você, nós erramos, somos fracos, mas Jesus não. Então Jesus agora, quando abre ali para os discípulos que ele iria para Jerusalém, seria maltratado, humilhado, preso e morto. Sabe o que acontece? Pedro chama Jesus e diz: Senhor, isso nunca vai acontecer contigo. Percebe? Pedro querendo ensinar a Jesus, que pretensão humana, mas aqui está, Pedro estava sendo usado pelo diabo. Olha que eu quero que você perceba, pouco instante antes, Pedro estava sendo usado pelo Espírito Santo, estava sendo revelado a Pedro quem Jesus era de verdade, mas no instante seguinte, Pedro agora, por não cogitar das coisas espirituais, por não compreender aquilo que é a vontade de Deus, estava sendo usado pelo diabo. Porque o verdadeiro objetivo do diabo era que Jesus não morresse, para que a salvação não chegasse a nós e também a eles. Por isso, eu e você precisamos agora começar a compreender que nós precisamos conhecer quem é Jesus, que Ele é o nosso Salvador e nós precisamos dele a cada dia. Essa é a verdade. Então, quando nós compreendemos qual é a vontade de Deus para nós, quem é Jesus para nós, aí nós vamos começar a agir segundo, não a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus, porque Pedro ali estava aqui querendo que a sua vontade fosse soberana, que Jesus não fosse preso, não fosse humilhado, não fosse morto, e aí Jesus também não ressuscitaria, e aí o plano da salvação estaria perdido. Ou seja, quem estava por trás de tudo isso era o diabo. Então nós precisamos começar a entender, primeiro, que nós precisamos reconhecer quem é Jesus para nós. Depois, eu e você precisamos saber quem eu sou. Nós somos fracos, somos pecadores, assim como Pedro foi. Estava cheio do Espírito Santo num momento, num outro momento o diabo estava usando. Então nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos vigiar e orar cada dia para que não entremos em tentação. É isso que o texto também está querendo dizer. E a igreja de Deus, uma outra terceira coisa, a igreja de Deus nunca foi edificada em seres humanos. A igreja de Deus é edificada em Cristo, porque Ele é a rocha, Ele é o verdadeiro sentido para a nossa vida. Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado pelas essas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a viver essas verdades. Nós choramos por Jesus. Amém.